Então, vamos começar a explicar nosso trabalho. A aplicação das enzimas na nutrição animal, de São Adriano Deval, NK e Queijo do Santo. Então, o uso dessas enzimas nessa nutrição animal possibilita uma melhor digestibilidade dos nutrientes, o que favorece o aproveitamento de fósforo, potássio, cálcio, aminoácido e energia por esses animais como suínos, os pets, aves, bovinos. Então, esses animais, eles produzem suas próprias enzimas em quantidade endógena, mas não é o suficiente para atuar sobre todo o substrato consumido. Então, as enzimas, elas são proteínas regulares, ou seja, elas apresentam uma estrutura externa hidrofílica e interna hidrofóbica nas suas estruturas laterais. Elas são triárias ou quaternárias, elas agem como catalisadores biológicos, ou seja, diminuindo a energia de ativação e aumentando a velocidade dessa reação. Elas não participam, elas não são consumidas nessa reação, ou seja, elas não vão se quebrar. E elas, depois da reação, elas voltam a ser de novo a exercer sua função catalítica. São altamente específicas para o substrato, ou seja, cada enzima é específica para um determinado substrato. Por exemplo, a amilase, que é a enzima, ela vai atuar na quebra do amido. A fitase vai atuar na quebra do fitato, e assim por diante, cada enzima atua no seu substrato específico. A enzima digestiva tem o ciclo ativo, ou seja, a atividade enzimática vai ocorrer aqui, onde o substrato vai se ligar e vai ocorrer o complexo de enzima, ele vai se na enzima, e a enzima vai atuar quebra do substrato, formando os produtos. Então, a amilase, a enzima, ela vai agir sobre o substrato amido. Então, o efeito dela é a suplementação das enzimas endógenas, ou seja, elas vão ajudar as enzimas endógenas, são enzimas exógenas, elas vão ajudar as enzimas endógenas a degradação mais eficiente desse amido, decompondo em amilose, amilopectina, no intestino desses animais, no intestino delgado desses animais, levando ao aumento da utilização dos nutrientes. Então, cerca de 70% do fósforo dos vegetais, eles estão indisponíveis no sistema gastrointestinal. Por exemplo, o fósforo, proteínas e carboidratos, aminoácidos, eles estão na forma do fitato, no qual reduz o aproveitamento desses nutrientes. Então, a enzima fitase, ele vai agir nesse extrato como chave, está especificando aqui nesse esquema, ele vai agir no substrato quebrando esses nutrientes, fazendo com que o sistema animal, o sistema digestivo, em todo o processo, absorva os nutrientes para esses animais. Então, o efeito da fitase é melhorar a utilização do fósforo dos vegetais e a degradação do ácido fítico. A adição da fitase na dieta diminui a variabilidade nutricional dos ingredientes e neutraliza os efeitos antinutricionais do fitato, porque esses antinutricionais, eles bloqueiam a digestão das sementes, eles diminuem a quantidade de nutrientes obtido no alimento. Então, as enzimas constituem uma ferramenta muito útil, uma vez que participam em diferentes processos da hidrólise do açúcar. Por exemplo, a enzima galactosidase, ela vai agir no substrato galactosídeos. O efeito delas é remover esses galactosídeos, porque eles não são importantes para o desenvolvimento do animal. Então, o aumento da viscosidade intestinal, causada pela presença dos PNAs nas rações de aves, age como uma barreira entre a enzima e o substrato. O que são esses PNAs? Eles são polissacarídeos não amiláceos, são fibras não digestivas, pois elas atuam dificultando as enzimas endógenas de atuarem sobre o substrato. Então, o que é? Digamos, é uma goma que ela fica no intestino da ave ou do animal, e faz com que elas não interagem com a água. Com isso, vai ocorrer, digamos, uma indigestão maléfica para as aves, onde as fezes vão sair líquidas. E isso não é bom, porque elas fazem no ambiente onde elas vivem, com isso vai fazer um melaço na pena e vai causar outras doenças. Então, a adição suplementar dessas enzimas beta-glucanase vai fazer com que essas PNAs elas se degradem. Então, vai fazer com que faça um bolo fecal seco. E isso vai facilitar a saída das fezes secas. E isso é importante
Então, por isso que diz assim, que o efeito dessa enzima é a redução da viscosidade da reação e menor umidade da câmara. Então, a quebra da gordura da alimentação em moléculas menores para que assim possam ser absorvidas pelo intestino, ela é causada pela enzima lipase, onde vai atuar no substrato, lipídios e ácidos graxos. O efeito dela é melhorar a utilização dessas gorduras animais e vegetais que tem muito nos grãos, como o milho, e vai fazer com que ele absorva essas gorduras. Então, essas enzimas, elas são utilizadas na alimentação animal, elas são produzidas industrialmente por empresa especializada através de cultura, ou seja, da criação de micro-organismos que são derivados elas são derivadas da fermentação do fungo, leveduras e das bactérias. O fungo, por exemplo, a Aspergillus muco, ela é um micro-organismo que produz uma enzima. A levedura, como Tupolis sp também atua na produção da enzima. A Pseudomonas sp também é uma bactéria que atua na produção de enzimas. Então, as proteases também são utilizadas em rações animal. Elas são utilizadas para reduzir os níveis de inibidores da tripsina e da lectina, melhorando a digestibilidade da proteína e assim permitir uma melhor utilização do nitrogênio. Então, a enzima protease vai atuar no substrato proteínas. O efeito dela é a suplementação das enzimas endógenas e a degradação mais eficiente da proteína. Ou seja, as enzimas proteases são enzimas exógenas. Elas vão ajudar as enzimas endógenas que já estão no organismo do animal digamos assim, a facilitar mais a degradação mais rápida. Por isso que elas são, a velocidade dela é maior, elas são catalisadoras. A utilização da xilanase reduz os polissacarídeos não amiláceos insolúveis, através da redução da viscosidade na dieta e na liberação dos nutrientes pela hidrólise dos PNAs, além de aumentar a digestão dos xilanos e arabinoxilanos, auxilia no acesso da fitase ao fitato armazenado na membrana na parede celular, melhorando o aproveitamento do fósforo da energia. O que acontece? Esses PNAs, eles são fibras não digestíveis. Essas fibras que são formadas pelo xilano, pelo arabinoxilanos e também pelos beta-glucanos, o que vai acontecer? Eles vão reter a água, então ela vai formar uma substância gelatinosa. Então, o que acontece? Com a adição da xilanase na dieta, vai fazer com que essa substância gelatinosa que está presa a essas fibras, elas não são solúveis, elas dificultam a atuação das enzimas endógenas, porque elas estão presas ali naquela substância gelatinosa, quer dizer, a viscosidade dela é maior. Então, quando ele fala assim, que através da redução da viscosidade, com a adição da xilanase, vai fazer a quebra, a hidrólise dessa estrutura, dessa viscosidade, vai diminuir. E com isso vai facilitar que as outras enzimas, que são várias enzimas dentro desse processo, com sua especificidade, vai fazer com que aconteça a hidrólise, quer dizer, a quebra através da molécula de água das PNA, que são essas fibras. Então, com isso, vai aumentar a digestão, que essas fibras são formadas pelos xilano e arabinoxilanos. Então, vai fazer a hidrólise dessas estruturas e pequenas outras moléculas, com isso vai facilitar a absorção desse nutriente. E também vai auxiliar com a quebra dessa viscosidade, né, dessa substância gelatinosa, vai fazer com que a fitase que tá nesse processo vá atuar no fitato, na quebra do fitato, que é o substrato onde a fitase vai atuar. Elas estão armazenadas, elas são encontradas, como foi explicado, nas paredes celulares do milho, nesses alimentos vegetais. Melhorando o aproveitamento do fósforo e da energia. Por esse processo da quebra desse nutriente, vai facilitar com que as fezes ficam secas. O adicionamento dessas enzimas exógenas, elas vão auxiliar no aumento da ação das enzimas endógenas, no processo da fitase. Complexos enzimáticos. Cada enzima tem como alvo um fator antinutricional específico, apresentado na dieta. A inclusão de enzimas em dietas pode promover
redução dos custos na alimentação por meio da diminuição da utilização de ingredientes onerosos, ou seja, caros. A suplementação enzimática melhora as características do desempenho, como conservação alimentar, ganho de peso. Então, quando ele fala cada enzima tem como alvo um fator antinutricional, quer dizer que a enzima vai atuar nos substratos específicos, na quebra desse substrato. Então, esse trabalho foi mais voltado para suínos e aves. Por exemplo, os ruminantes, como os bovinos, eles produzem enzimas por bactérias no gastrointestinal, como, por exemplo, as enzimas do fitase, que vai atuar na quebra do fitato, mas as aves e os suínos não. Então, por isso, a importância da adição. E esse substrato age como fator antinutricional, quer dizer que eles estão ali, sem a quebra desse nutriente, ele vai sair direto, digamos assim, nas fezes, com pouco aproveitamento de nutrientes. Então, com essa adição na alimentação, esses aditivos nessa alimentação, vai fazer com que as aves ou os suínos eles ganhem mais peso, ele vai diminuir o custo dessas rações, então vai nessa convenção alimentar, então ele vai ganhar mais peso, a produção vai ser melhor. E quando antigamente se falava em hormônios, que era aplicado hormônio em frango, na verdade não é isso. O que acontece é um cálculo matematicamente calculado pelo zootecnista na produção desses animais, para, digamos assim, para ter mais rentabilidade na produção deles, na criação deles. Então o produtor ele vai engordar com mais tempo com o aditivo dessas enzimas e vai ter um lucro maior. Pouco tempo de produtividade. Os animais vão estar digamos, pronto para abate. Então, a enzima, elas vão atuar nesse processo. Essas são nossas referências. Muito obrigada.